Demonstra a realidade de quem o ser humano é. E esse verso, se você tiver sua Bíblia aí e quiser abrir por um instante, ele está registrado no livro de Efésios, no capítulo 2. E eu achei uma mensagem muito pesada aqui, que nós podemos refletir. Você pode abrir aí a Bíblia. Vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Não. Consegue? Fica mais fácil com o microfone? Segunda Coríntios, Efésios, capítulo 2, tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu, e ele fala de mim e de você, porque essa mensagem aqui é para seres humanos condenados à morte, assim como Romanos 6:23 deixa muito claro, né? O salário do pecado é a morte, e que todos nós somos pecadores. O texto, ele diz o seguinte, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe o que isso significa? Que ninguém de nós, a não ser por intermédio de Cristo Jesus, em algum momento teve vida verdadeira. Nós éramos mortos nos delitos e pecados. Mas até então, até ler esses primeiros versos do texto, eu entendo que isso é aceitável, porque quando você estuda lá a mensagem da Bíblia e descobre que os nossos primeiros pais pecaram, você assume essa identidade de pecador, de falho, e por aí até aí tudo bem. Mas depois o texto continua dando profundidade a essa nossa realidade. E o apóstolo Paulo diz assim, né, que nós estávamos nas nossas inclinações e nós andávamos segundo o príncipe da potestade. Isso aqui me chamou a atenção e me preocupou. Vocês sabem quem é o príncipe da potestade? É Satanás. Ele é o príncipe da potestade. E o texto está dizendo assim, que nós andávamos, isso antes de conhecer o Cristo que liberta, andávamos segundo o príncipe da potestade. E eu tenho certeza que se alguém aqui já viu algum tipo de possessão demoníaca, teve pelo menos um pequeno vislumbre de quem Satanás é. E quando você enxerga quem é Satanás e lê na Bíblia que nós éramos seguidores de Satanás, é muito mais profundo do que ter nascido pecador e ser um pecador. E o apóstolo Paulo diz assim ainda no mesmo texto, vocês eram filhos da ira. Eu era seguidor de Satanás, em outras palavras, eu me denominava por adoção ou por falta de opção, filhos da ira. Então isso me descreve a situação que o ser humano vive, não simplesmente como uma pessoa que comete erros e não faz a vontade de Deus. Porque uma coisa é compreender isso. Aí eu não faço a vontade de Deus, eu não sigo a Cristo, até aí é até aceitável na concepção humana a situação do ser humano. Mas quando a Bíblia começa a descrever que aqueles que não aceitam Cristo Jesus, eles são filhos da ira, são seguidores de Satanás, aí coloca a gente numa situação um pouco complicada. Porque se eu não aceitei a Jesus ainda como meu salvador pessoal, a Bíblia me intitula como seguidor de Satanás e filho da ira. E quando eu me deparei com esse texto, eu percebi a profundidade da condição do ser humano. E eu sei que muita gente, quando entra em contato com a palavra de Deus, não consegue, à primeira instância, ter a percepção do perigo que é ser filho de Satanás, ser seguidor de Satanás. Não tem essa percepção. É só quando você começa a olhar para a maldade do mundo e entender a palavra de Deus, à luz da revelação do Espírito Santo, você começa a entender e perceber a que perigo nós estamos vivendo, as nossas famílias, os nossos filhos,
quando não aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. É isso que a Bíblia descreve. Então a primeira coisa que eu e você precisamos considerar: nós somos filhos de Deus ou somos filhos da ira? Eu sou seguidor de Jesus Cristo ou eu sou seguidor do príncipe da potestade, como diz a Bíblia? E aí esse momento de decisão descreve aquilo que Jesus já havia dito. Só existem dois senhores, só existe o caminho estreito e o caminho largo. Não tem outra alternativa. Então ou eu decido seguir a Cristo por completo, ou automaticamente eu já sou um seguidor de Satanás. E isso pode ser pesado. E eu fiquei pensando muito nessa verdade, e eu nunca tive coragem de, quando estudando a Bíblia com alguém, dizer essas palavras como eu estou dizendo agora. Por quê? Porque são ofensivas demais. Você chegar para uma pessoa que não entregou a vida a Cristo e dizer que se ela não entregar a vida a Cristo, ela vai continuar sendo filho de Satanás, seguidor do principado e potestade, é doloroso demais para alguém que talvez nem tenha conhecimento da palavra, saber que ele está enfileirado no exército do inimigo, simplesmente porque ainda não aceitou a Cristo. E eu sempre espero o momento certo. E o melhor momento para a pessoa entender a profundidade e a gravidade dessa situação é quando você conclui o estudo da Bíblia com alguém e fala assim: agora você tem o direito, o privilégio, a oportunidade de escolher se você quer continuar na condição que você está, ou se você quer seguir uma condição que a Bíblia descreve para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E aí você coloca alguém, um ser humano, uma pessoa, para tomar a decisão mais importante da vida. A decisão mais importante da vida. Que é deixar de ser um seguidor de Satanás, um filho da ira, e se tornar filhos da luz, adotados por Cristo Jesus para a salvação. E quando eu vejo a realidade da palavra de Deus nesse contexto, eu me lembro de muitos personagens que tiveram um encontro com Jesus e foram transformados. Mas de todos esses personagens que receberam transformação, alguns eram paralíticos e aleijados, e aí receberam lá o milagre de Cristo Jesus, foram transformados e novas pessoas se tornaram. Isso é ótimo, é maravilhoso. Alguém que estava lá enfermo e se encontra com Cristo e se torna uma nova pessoa, recebe a cura, é uma bênção. Eu gosto de ler esses textos na Bíblia. Mas tem um personagem na Bíblia que ele tenta se aproximar de Jesus, e ele está descrito lá em Lucas no capítulo 19, que é Zaqueu. Ele tenta se aproximar de Jesus, mas ele não tem nada para pedir. Ele é um cara rico. Ele tem família, ele tem posição, ele tem dinheiro, mas ele resolve se aproximar de Jesus. E quando as pessoas vêm para Cristo, sem ser em busca de milagre, sem ser em busca de cura, eu não estou dizendo que quem esteja assim não tem que procurar Jesus. Muito pelo contrário, nós precisamos procurar a Cristo em qualquer circunstância da vida. Mas quando alguém vem procurar Jesus, que ele não está precisando de cura, que ele não está precisando de dinheiro, me chama mais atenção. Por que Zaqueu tenta subir no sicômoro para ver Cristo? É porque existia nele um vazio que ninguém podia preencher. E o melhor momento da vida do ser humano é quando ele percebe que realmente tem um vazio e que isso não é preenchido nem por dinheiro, nem por família, nem por status, nem por fama, por nada. Você simplesmente olha para a sua condição e percebe que alguma coisa está faltando. E esse foi Zaqueu. Se aproximou de Jesus. E a história, como vocês conhecem, é o se aproximar de Cristo. Ele é transformado pelo poder de Deus, ao ponto de aquilo que se torna talvez o topo da pirâmide daqueles que se afastam de Cristo, que é o dinheiro, se tornou insignificante para ele. Essa é a verdadeira transformação. E aí eu me deparei com outro texto, agora refletindo naqueles que aceitam a Cristo Jesus, que está registrado em Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17.
O texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que você percebe quando você lê esse texto? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O texto poderia ser escrito assim: se alguém esteve em Cristo, é nova criatura, mas o texto não disse isso. Porque tem muita gente que já esteve com Jesus, mas não teve a vida transformada. Quantas e quantas pessoas passaram por Cristo, pelo caminho, receberam Jesus, ouviram os seus sermões, foram curados por Ele, mas nenhum deles manteve o estar no presente. E a Bíblia é clara em dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura. Estar em Cristo é algo que é contínuo, é algo que é permanente, é algo que transforma e faz a gente mudar de atitude, não somente no passado, não somente quando conheceu a Cristo, mas todo dia renasce para estar em Cristo Jesus e ser uma nova criatura. E aí, olhando para a Bíblia, olhando para esses personagens que permaneceram em Cristo, eu percebi que essa salvação que liberta é o maior presente que qualquer ser humano pode receber. E para você que está aqui nessa tarde, eu não sei qual é a sua condição específica, se você já esteve em Cristo ou se você está em Cristo. Hoje é momento para alguns terem a vida transformada pelo poder de Deus. Porque é isso que Deus faz. Ele tira os nossos erros, Ele elimina o nosso passado e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, independente de qual seja a condição. Pode ser o pior ser humano da face da terra. Ele recebe oportunidade de nascer de novo em Cristo e ter a vida transformada e permanecer nele. E é por isso que eu queria convidar 4 pessoas que, como Zaqueu, encontraram a Cristo e perceberam que precisavam ser transformados pelo poder de Deus. E resolveram, assim como Jesus pediu publicamente, demonstrar o seu amor por Jesus e dizer assim: eu não sou mais filho da ira, eu não sou mais seguidor da potestade, eu sou filho da luz, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar aqui o Adilson, o Ney, a Mara e o Manuel. Eu vou sentar.